estamos estudando o amilenismo ou o aliancismo dos nossos queridos irmãos presbiterianos, e que Israel, que a igreja substituiu Israel. E um possível perigo, se eu falei lá atrás, eu vou mencionar novamente, talvez não tenha falado a parte final. O grande perigo do amilenismo é um posicionamento político contra os judeus, não é? Hoje há um posicionamento pró-palestino. Os palestinos, evidentemente, são amados pelo Senhor, e há muitos irmãos palestinos vindos do islamismo que estão crendo que o Senhor Jesus vai se assentar no trono de Davi. Qual é o perigo desse posicionamento político que está tomando conta de universidades americanas? Esse posicionamento anti-Israel, eles estão chamando de um posicionamento BDS, boicote aos produtos feitos na Cisjordânia pelos palestinos e alguns produtos de Israel. Então, boicote, desinvestimento, instando com as nações, especialmente as Nações Unidas, ali é anti-Israel mesmo, né? Só a 181, a resolução foi favorável a Israel. De resto, praticamente todas são contra Israel na ONU. Então, desinvestimento, boicote, boicotar os produtos, desinvestimento, não investir para que as firmas, as companhias, né, não investam em Israel, e de sanções. É o que mais a ONU tem feito contra Israel. Bem, então o perigo em se posicionando politicamente pró-palestino e anti-Israel, o perigo está em quebrar aquilo que o Senhor disse a Abraão, no capítulo 12 de Abraão, quando ele chama Abrão, né? No caso ainda ele era Abrão. Quando Deus chama Abrão de Ur da Caldeia, porque de Abraão, ele vai fazer uma nação e da qual vai nascer um descendente, que é o Senhor Jesus, o Messias. Não só em Gênesis 3,15 foi prometido que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. Agora, 2000 anos depois, não é? 2 dias, segundo o que Pedro relata lá, Deus está chamando Abrão e fala que nele serão abençoadas, vamos ler, serão abençoadas todas as nações da terra. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. De ti farei uma grande nação, né? Sê tu uma bênção. Atenção, o perigo está aqui. Abençoarei os que te abençoarem, os israelitas, não? A descendência de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se os irmãos forem para Gálatas, nós também somos filhos de Abraão. O perigo desse posicionamento político é se colocar contra o Senhor. Anti-sionismo, chegando alguns até ao ponto nas universidades americanas de odiarem a Israel. Ora,
como a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo na torrente das suas catadupas, esse é um pecado que pode disparar, pode desencadear outros pecados, e a maldição do Senhor estará sobre os que amaldiçoarem Israel. Bom, mas vamos ao milênio. Apocalipse capítulo 20. Então, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso é simbólico. Será? Vamos ver. Lançou-o no abismo e fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os irmãos amilenistas dizem que eles vão reinar no céu. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não vão reinar no céu, é aqui nesta terra. Então, nós vimos aqui no versículo 6 que os participantes da primeira ressurreição são os justos. E no fim do reino milenar, que Satanás vai ser solto, eu voltaria para o capítulo 14, que acho que eu não mencionei, capítulo 14 acho que eu mencionei sim, capítulo 14 de Zacarias fala que os que restarem das nações. Amém? Então, nem todos morrerão, as nações do mundo nem todas serão destruídas no reino milenar. Os que restarem das nações terão que subir para Jerusalém para a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, a partir do versículo 16. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, nas trombetas e tal, Israel perde 2/3 da sua população. Mas as nações, 1/3 das nações será destruída. 2/3 sobreviverão. E eles vão entrar no reino milenar carnais. A igreja está glorificada. Israel vai entrar carnalmente no milênio. Jesus vai se assentar no trono de Davi e Israel vai entrar carnalmente no milênio. As nações terão que subir para Jerusalém para adorar. As pessoas terão que subir. Você está criando uma segunda chance. Não sou eu. É o profeta Zacarias. É o profeta Isaías. De Sião sairá a palavra. Elas terão, e como no reino milenar Satanás vai estar solto, as pessoas terão que subir para Jerusalém para a festa dos tabernáculos para adorar o rei. E se não subirem,
Zacarias fala que Deus não manda chuva. Ainda em Zacarias 65, irmãos, quando eu citei Isaías no capítulo 11, eu gostaria de citar ainda, que isso me vem à memória, que eu estou fazendo de memória. Eu gostaria de mencionar que Isaías 65, veja como o milênio não vai ser lá no céu, ou um milênio simbólico que não exista, né? E diz assim, Isaías 60, novos céus e nova terra. Isaías 66, a partir do 17. Essa visão de Isaías aqui se refere à restauração de que Pedro falou. Querem ver como a restauração de que Pedro falou? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não é? Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as suas próprias mãos. O versículo 25, ele volta a insistir na restauração. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Essas nações que subirem para Jerusalém, eles terão oportunidade de ouvir do próprio Senhor e poderão fazer a sua opção de aceitar ou não. As pessoas terão, e no fim do milênio muitos seguirão a rebelião de Satanás. E no reino milenar, enquanto Satanás estiver solto, haverá justiça, a paz e a justiça se beijarão. No entanto, muitos não aceitarão a mensagem, eles seguirão a rebelião de Lúcifer. Como não haverá injustiça social, cumpre-se aquilo que Jeremias fala no capítulo 23, que o coração do homem é desesperadamente corrupto. No reino milenar, então, Jean-Jacques Rousseau fala, acho que no seu livro, acho que é Jean-Jacques Rousseau mesmo, né? O Bom Selvagem, que o homem nasce bom e o meio o perverte. No reino milenar, não. O meio vai estar totalmente de reino de paz e de justiça, e ainda assim, então se cumpre que está lá que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem está em Adão precisa passar pela cruz. E no reino milenar vai haver pregação da palavra, sim. E o reino milenar vai acontecer. Amém? Então, e nós vamos para o próximo bloco para explorar um pouco o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 11, que é o capítulo que já no Novo, se Zacarias ele punha uma pá de cal em profecias que não se realizarão se o milênio não for literal, o capítulo 11 põe uma pá de cal na suposta rejeição de Israel. Até já.